Bom, e eu sou o Antônio, eu sou estudante entre o sétimo e o oitavo período de psicologia na PUC, atuo no centro acadêmico junto com a Pamela, sou militante do coletivo Outros Outubros Virão, e junto do centro acadêmico, e também com o apoio da professora Patrícia, que vai estar na mediação do espaço aqui hoje, nós pensamos, desenvolvemos esse grupo de estudos. A professora vai falar um pouco mais, se apresentar melhor, sobre o grupo de estudos. A ideia é que ele, de forma geral, né, é que ele consiga suprir com algumas demandas que a gente tem na formação na PUC, em especial na psicologia histórico-cultural, e a gente fica muito feliz que todo mundo esteja aqui. Qualquer dúvida pode nos procurar pelo grupo WhatsApp, por uma conversa no privado, pode mandar no chat. Lembrando que o link para preencher a, e se inscrever, fazer a efetivação da presença já está ali no chat. Caso você não tenha acesso, não se preocupe, mais tarde a gente vai mandar de novo. É isso, eu passo a palavra para a professora Patrícia e muito obrigado a todos. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia. Eu não sei, né, quem me conhece aqui, quem não me conhece, eu vou me apresentar um pouco melhor. Estou um pouco nervosa, confesso, com esse espaço, até falei ontem para o Antônio, né, porque eu sei da importância desse espaço. A gente pensou na construção, né, desse grupo de estudos desde o primeiro semestre que eu estava na PUC, então é uma alegria, uma emoção e ao mesmo tempo um nervosismo assim para conduzir, né, esse espaço tão importante que o centro acadêmico, enfim, né, que a auto-organização dos estudantes conquistou. Então, bom, já parabenizo, né, o centro acadêmico por ter conseguido organizar isso, que às vezes pelas vias institucionais fica mais difícil, né, da gente conseguir organizar. Bom, então eu sou a professora Patrícia, eu dou aula de psicologia social, políticas públicas e algumas outras disciplinas na PUC. Eu estou na PUC desde 2018, então agora já tem um tempo. Não vou conseguir fazer as contas agora, mesmo que seja o quê? 3 anos? 3 anos. E antes de eu entrar na PUC, eu, enfim, né, eu fiz uma formação mais acadêmica, mas também atuei um tanto na prática, principalmente em serviços que trabalham com saúde mental, como o CAPS, por exemplo, unidade de saúde, né, no NASF, e, enfim, o que esses títulos, né, que o pessoal postou lá no Instagram me ajudaram a desenvolver nesses anos foi um aprofundamento na psicologia histórico-cultural e em algumas possibilidades práticas, né, da psicologia histórico-cultural. Então, acho que é por isso que eu vou mediar esse diálogo desse texto, né, hoje com vocês. Mas eu quero deixar desde já o espaço bem aberto para todo mundo falar. Eu pensei em ir seguindo o texto mesmo, né, e a gente ir tirando dúvidas, conversando sobre o texto. Então, às vezes, se vocês na leitura do texto foram pesquisar coisas extras e tal, é muito importante que vocês tragam, tá? E aí, comentando, né, desse encontro específico, mas também o grupo de estudos como um todo foi pensado, né, a gente planejou para que fosse esse espaço mesmo de estudo coletivo dos estudantes. Cada encontro vai ter uma pessoa conduzindo, dando uma diretriz, assim, né, um pouco mais forte assim na condução do estudo do texto,
mas é para que todo mundo participe, é para que todo mundo tire dúvidas, enfim, que a gente possa, de fato, usar esse espaço para aprofundar nos conhecimentos, né? Então, não é para ser um espaço semelhante ao espaço de aula, nem espaço de palestra, né? É para ser, de fato, um grupo de estudos. Eu acho que cada grupo de estudos vai tendo uma característica, a gente vai pensando, né? Vocês vão pensando em qual vai ser a característica desse grupo aqui, o que funciona, né, para esse coletivo de pessoas. Mas, enfim, como a gente organizou esse grupo pela PUC, existe uma característica nele que eu acho que é importante todo mundo saber, né? A gente idealizou o grupo pensando em algumas lacunas, em algumas deficiências assim do nosso currículo em relação à psicologia histórico-cultural, né? Então, o grupo ele é pensado para ser algo bastante introdutório mesmo, né, na psicologia histórico-cultural. Então, eu sei que, né, tem pessoas que vêm de outras universidades, de outros cantos, né, e que se interessarem em participar do nosso grupo aqui, o que é muito, muito legal. Mas eu peço paciência para quem já tem algum debate, já estudou um pouco sobre o assunto, porque a gente vai começar do comecinho mesmo, a gente vai indo aos poucos. Então, esse ano, a ideia é a gente falar sobre método, né? Então, a gente vai estudar o desenvolvimento da psicologia histórico-cultural, vai pensar mesmo nos autores, né, quem são eles, trabalhar algumas coisas relacionadas ao surgimento da psicologia histórico-cultural, as características do período histórico em que essa psicologia nasceu, tá? Então, hoje, assim, o principal é eu apresentar para vocês, de modo ainda muito introdutório, né, o Vygotsky, que é o principal autor. Quem escreve sobre o Vygotsky é o Luria, né? Então, acho que quem conseguiu ler o texto viu que é um texto do Luria apaixonado pelo Vygotsky, né? Ele enfim, escreve muito bem sobre o Vygotsky, mas ele mostra como ele tinha uma admiração mesmo, né? Um encantamento pela forma como o Vygotsky era um estudioso que se preocupava mesmo, né, com o desenvolvimento de uma psicologia que de fato tivesse uma base marxista. E, bom, a gente então hoje vê um pouquinho melhor sobre o Vygotsky e sobre como o Vygotsky foi essa figura que sintetizou a idealização da psicologia histórico-cultural. E aí, no próximo encontro, eu vou até pegar uma colinha aqui do nosso planejamento. No próximo encontro, a gente vai para os aspectos históricos mesmo, né, as características do contexto histórico-social da União Soviética na época, tá? Por quê? Porque isso é muito importante, porque é por conta de todas as questões socioculturais e econômicas que a União Soviética vinha passando, que a psicologia histórico-cultural, da forma como ela foi desenvolvida, só por conta desse contexto que ela pode ser desenvolvida assim. Então, é muito importante a gente estudar esse contexto histórico e, enfim, né, para conseguir entender como que a psicologia histórico-cultural foi tomando força nesse contexto em que era necessário se construir uma ciência do novo homem, né? O homem que nasce e se desenvolve numa sociedade socialista, comunista. Bom, depois a gente vai lá em agosto para alguns aspectos mais relacionados, né, à formação social da mente. A gente vai estudar um pouquinho um método para psicologia histórico-cultural, já pensando, né, num método direcionado ao objeto, né, próprio da psicologia. Aí a gente vai falar um tanto de atividade consciente e por que a psicologia histórico-cultural
Tem como fundamento o materialismo histórico dialético para pensar o psiquismo humano, e depois disso a gente vai para a dialética singular, particular, universal, que é uma dialética, né, um desdobramento, né, do método do materialismo histórico dialético, para compreender essas relações mediadas, né, entre aquilo que é o singular, aquilo que é algo, né, pensando aqui na psicologia, né, algo que é mais da esfera do indivíduo e algo que é dessa universalidade, né, das questões mais relacionadas ao gênero humano. Bom, então, esse ano é mais ou menos esse o caminho que a gente vai fazer. A gente vai falar, né, do materialismo histórico dialético em quase todos os encontros, mas a gente vai utilizar principalmente o método para travar as discussões aqui, tá? Então, é mais ou menos isso, né? Não sei se o pessoal ali que estava nas reuniões de planejamento e tal quer complementar alguma coisa. Ah, ótimo, pode seguir. Então, tá bom. Bom, gente, então, o que eu pensei da gente fazer? E aí vocês me falam se é um tempo que vocês querem gastar com isso ou não, tá? Mas eu pensei da gente começar lendo nesse livro aqui, né, que é o Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem, que é do Luria, do Vygotsky e do Leontiev. A gente vai ter uma breve apresentaçãozinha ali no início, né, desse livro, dos três autores. E eu pensei que a gente podia ler junto essa breve apresentação deles, para que, assim, quem não leu isso, enfim, possa já ter uma noção, mais ou menos, né, do período histórico que eles viveram e qual foi o principal objeto de estudo deles. E disso a gente vai para o primeiro capítulo de fato. Não sei se vocês acham que faz sentido ou não, mas eu pensei que a gente podia começar com isso. Pode ser? Ah, legal. Então, assim, eu pensei também que a gente podia ter 3 voluntários. Um lê sobre o Vygotsky, outro lê sobre o Luria e outra pessoa lê sobre o Leontiev, tá? E aí eu começo conduzindo ali o primeiro capítulo. Quem dá mais pelo Vygotsky aí, gente? Eu posso começar lendo. Legal. É o capítulo do Vygotsky mesmo, né? Não, esse trecho aqui, Giovana, que é bem no comecinho do livro. Tá. Logo que começa o livro, tem um trechinho, uma página sobre o Vygotsky, aí uma outra página sobre o Luria e uma outra página sobre o Leontiev. Tá. Deixa eu achar, porque hoje eu tô perdida. Eu tô no página 9. Obrigada. Obrigada, Giovana. Eu não soube explicar. Assim. Tá. Ok. Eu não sei falar o nome dele. Vygotsky, tá bom? Vygotsky nasceu em 1896. Vocês me escutam bem? Porque às vezes fica bem baixinho. Tá. Vygotsky nasceu em 1896 em Orsha, Bielorrússia, e faleceu prematuramente aos 38 anos em 1934, vítima de tuberculose. Concluiu seus estudos em Direito e Filologia na Universidade de Moscou em 1917. Posteriormente, estudou Medicina. Lecionou Literatura e Psicologia em Gomei de 1917 a 1924, quando se mudou novamente para Moscou, trabalhando de início no Instituto de Psicologia e, mais tarde, no Instituto de Defectologia, por ele fundado. Dirigiu ainda um departamento de educação para deficientes físicos e retardados mentais. De 1925 a 1934, Vygotsky lecionou psicologia e pedagogia em Moscou e Leningrado. Nessa ocasião iniciou estudos sobre a crise da psicologia, buscando uma alternativa dentro do materialismo dialético para o conflito entre as concepções idealista e mecanicista.
Tal estudo levou Vygotsky e seu grupo, entre eles a R. Luria e a M. Leontiev, a propostas teóricas inovadoras sobre temas como relação pensamento e linguagem, natureza do processo de desenvolvimento da criança e o papel da instrução no desenvolvimento. Vygotsky foi ignorado no Ocidente e teve publicações de suas obras suspensas na União Soviética de 1936 a 1956. Hoje, no entanto, a partir de divulgação feita, seu trabalho vem sendo profundamente estudado e valorizado. A morte prematura de Vygotsky interrompeu sua carreira brilhante, da qual podemos resgatar hoje importantes contribuições. A atualidade dos temas tratados é o sinal mais evidente de que estamos diante de uma obra da maior significação. Tem mais um pouquinho ali, 2 parágrafos na página de baixo. Ok. O fundamento básico dessas hipóteses levantadas é que os processos psicológicos superiores humanos são mediados pela linguagem, semânticos, e estruturados não em localizações anatômicas fixas no cérebro, mas em sistemas funcionais, dinâmicos e historicamente mutáveis. Em função dessas concepções, por volta de 1930, Vygotsky e Luria passaram a se interessar pelo fenômeno da instalação, perda e recuperação de funções ao nível do sistema nervoso central, havendo ambos também entrado para a escola de medicina. Com a morte de Vygotsky em 1934, Luria continuou por esse caminho, tendo se tornado um dos mais renomados neuropsicólogos mundiais, construindo uma monumental obra científica esparsa nos seus mais de 30 livros publicados. Luria morreu em Moscou em 1977, aos 75 anos. Obrigada, Giovana. Então, aqui sobre o Vygotsky, né, algumas coisinhas assim que eu queria comentar é que o Vygotsky, desde o início, né, ele estudou direito, mas ele estudou filologia, que é um estudo do desenvolvimento da língua, né, e das línguas de modo geral, por meio da análise documental. Então, ele tinha bastante facilidade, na verdade, com o estudo de línguas. Ele falava, né, algumas línguas, e ele gostava muito de estudar a linguagem, isso antes dele se interessar pela psicologia. E foi por conta desses estudos que ele começou a tentar entender a relação entre linguagem e pensamento, e mais tarde, né, assim, meio junto, isso foi se desdobrando num interesse sobre os processos psicológicos superiores, porque ele foi percebendo o impacto que a linguagem tinha no desenvolvimento do psiquismo. Então, ele vai entrando, né, na psicologia por esse estudo da linguagem. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, porque eu acho que é algo que soa estranho, né, para a gente, algumas questões relacionadas aos termos da época e a tradução, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em defectologia, ou quando está escrito aqui, né, retardado mental, era o termo utilizado, né, na época. Hoje a gente escuta, e que bom, né, que dá eita, né, o que está escrito aí? Mas, né, na época era o termo utilizado, e a tradutora do livro, ela optou por manter o termo utilizado na época, tá? E não atualizar esse termo, beleza? Acho que, por enquanto, disso é isso. Quem que quer ler sobre o Luria? Eu posso ler. Obrigada. Tá me ouvindo bem? Tá. Alexander Romanovich Luria nasceu em 1902, em Kazan. Filho de pais socialistas, Luria defrontou-se aos 15 anos, ainda no curso secundário, com a Revolução Soviética. Nesse momento, foram abertas as portas da universidade para quem quisesse cursá-la, e Luria matriculou-se no Departamento de Ciências Sociais. Seu interesse, no entanto, voltava-se para a psicologia. Dado seu trabalho de alto nível e erudição em psicologia e pedagogia, Luria foi convidado, em 1924,
a se juntar ao corpo de jovens cientistas do recém-criado Instituto de Psicologia de Moscou. Lá associou-se a Alexis Leontiev com o objetivo de estudar as bases materiais do fenômeno psicológico humano, usando basicamente as concepções pavlovianas. Esse método, no entanto, mostrava-se insatisfatório para abordar justamente aqueles aspectos psicológicos caracteristicamente humanos. Uma perspectiva de solução para esse conflito abriu-se num dia de 1924, quando no primeiro encontro soviético de psiconeurologia, um jovem vindo de Gomei colocava-se como desafio a elaboração das bases teóricas de uma psicologia marxista. Tratava-se de Vygotsky, que, diferentemente dos outros, propunha não ser o papel dos psicólogos formular coletâneas de citações de Marx e Engels sobre os diversos aspectos da psicologia humana, mas sim introduzir na ciência psicológica o método marxista. Desde aquele momento, Vygotsky passou a ser o líder intelectual daquele jovem grupo, e em particular de Luria, que modesta e expressamente diz em vários de seus artigos que nada mais fez na vida que seguir as grandes linhas e hipóteses formuladas por Vygotsky. Obrigada, Nathalie. Esse trecho do Luria, né, acho que não tenho nada muito para acrescentar, além de que essa relação entre o Luria e o Vygotsky é bem discutida, né? Então, a gente vai ver ali, quando entrar no capítulo, que os três, o Vygotsky, o Luria e o Leontiev, eles se auto-intitulavam, né, a Troika, ou seja, né, um grupo de três pesquisadores que chefiavam ali o Laboratório de Psicologia de Moscou. E o Luria e o Vygotsky, eles começaram a fazer a faculdade de medicina juntos, né? Foram estudar juntos, e o Vygotsky morreu antes de terminar. E os dois começaram a se interessar muito pela neurologia, mas principalmente para estudar a neuropsicologia e repensar as questões relacionadas à base material do psiquismo, que é o cérebro. E os dois juntos, né, pensaram em várias hipóteses de estudo, várias frentes de estudo que a psicologia soviética precisava desenvolver. E o Luria levou isso, né, como uma diretriz de estudo, mesmo depois da morte do Vygotsky. Então, ele continuou estudando, né, todas essas questões aí que eles dois idealizaram juntos, né. Então, nesse sentido que está escrito aqui, que o Luria ele vai seguir essas grandes linhas e hipóteses formuladas por Vygotsky, por conta, né, desse grande projeto coletivo, né, que eles tinham juntos. Bom, e agora, por fim, alguém para ler o Leontiev. Eu posso ler, professora? Legal. Alex Leontiev, nascido em 1903, foi um dos importantes psicólogos soviéticos a trabalhar com Vygotsky e Luria. Membro da Academia Soviética de Ciências Pedagógicas, recebeu em 1968 o título de doutor honoris causa pela Universidade de Paris. Uma das principais preocupações de Leontiev foi com a pesquisa das relações entre o desenvolvimento do psiquismo humano e a cultura, ou seja, entre a evolução das funções psíquicas e a assimilação individual da experiência histórica. Assim como Vygotsky, Leontiev critica as concepções mecanicistas do comportamento humano, buscando a construção de um referencial materialista histórico e dialético para a psicologia. Leontiev defende a natureza sócio-histórica do psiquismo humano e, a partir daí, a teoria marxista do desenvolvimento social torna-se indispensável. Teórico e experimentador, Alex Leontiev não limita seu horizonte ao laboratório. Preocupa-se com os problemas da vida humana em que o psiquismo intervém. Seu campo de estudo compreendeu a pedagogia, a cultura no seu conjunto, o problema da personalidade. Criou a Faculdade de Psicologia da Universidade de Moscou, da qual se tornou o decano. Leontiev morreu em 1979. Bom, então, né, o Leontiev e o Luria morreram mais ou menos com 70 e pouquinhos anos, e o Vygotsky morre, né, com 38 anos, né, em 1934.
Então, esses são os 3 grandes autores da psicologia histórico-cultural, mas desde já eu queria comentar que no capítulo, né, agora entrando mais no capítulo, a gente percebe como essa psicologia foi construída coletivamente. Então, tem vários nomes que a gente vai ver ali, várias pessoas que estudavam e compunham o laboratório, né, de psicologia de Moscou. Então, assim, a gente tem esses 3 principais referenciais teóricos que dirigiam, né, esse laboratório, mas a gente vai ter muitos outros autores, muitos outros estudiosos que são muito importantes para a psicologia histórico-cultural. Então, acho que a gente começa vendo eles, mas a gente precisa trazer essa perspectiva do quanto a psicologia histórico-cultural foi um projeto coletivo, né? Até porque esse era o projeto de sociedade que se tinha naquele momento. Então, a gente não vai aqui estudar o Vygotsky e tratar ele isoladamente, né? Ele é uma figura muito importante, um expoente muito importante, mas o projeto da psicologia histórico-cultural é coletivo e a gente precisa entender isso. Então, tem coisas que o Vygotsky deixa, né, que, enfim, ele deixa os fundamentos de uma psicologia com base marxista, com base no materialismo histórico dialético, e diversos outros estudiosos vão desenvolver, né, essas linhas de estudo. Alguns vão para lados, né, que são diferentes do que o Vygotsky, inclusive, né, estava propondo. Enfim, então a gente tem uma psicologia histórico-cultural que é muito diversa também, né? E aí a gente precisa entender os fundamentos para depois trabalhar um pouco, né, essas diversidades e as fofoquinhas de bastidor, né? Ah, mas então o Luria, o Leontiev, eles tretaram e o Vygotsky morreu tretado com eles, né? Tem gente que vem pergunta antes de conhecer a psicologia histórico-cultural, já vem perguntar das fofocas do mundo dos famosos, e acho que a gente estudando, cada um vai, enfim, pensando nisso, a gente vai construindo junto também, né, a nossa perspectiva aqui, tá? Mas já de antemão, eu estudo os 3 autores juntos, tá? Eu não nego a importância de nenhum deles, não acho que existe uma ruptura estrutural entre eles, apesar de que eles não são a mesma pessoa, eles não produziram a mesma coisa, né? Então, assim, colocar cada um em uma caixinha diferente é a gente olhar com o olhar da ciência burguesa para esses autores. Então, falar, mas o Leontiev estudava a teoria da atividade, o Luria estudava a neuropsicologia, o Vygotsky estudava lá a linguagem, né, o pensamento, funções psicológicas superiores. É certo isso? Não, não é certo. Eles tinham esse foco, esse recorte, né, de estudo, mas se pensando num projeto maior, num projeto coletivo, né, de psicologia histórico-cultural. Então, cada um tinha um objeto de estudo como foco, porque é importante que se tenha isso, mas um não negava, né, essencialmente o estudo do outro, assim. Então, a gente precisa entender a psicologia histórico-cultural como esse projeto coletivo de desenvolvimento de uma ciência psicológica e não olhar com esse olhar que a gente tem, né, de enquadrar as coisas e individualizar a ciência, tá? Então, dito isso, acho que a gente começa. Como que vocês estão até aqui? Beleza? Bom. Oi, Camila, tudo bom? Bom, então, vamos lá. O capítulo 1 começa na página 21, né? E o Luria já começa rasgando vários elogios, assim, para o Vygotsky, né? Dizendo que não é exagero dizer que ele era um gênio, enfim, né? Que ele tinha uma forma muito apropriada de se comunicar, de transmitir os conceitos, de discutir.
e ele comenta que o primeiro encontro dos dois foi no começo lá de 1924, no segundo congresso de psiconeurologia em Leningrado. Bom, o Vygotsky, antes disso, ele trabalhava numa escola, normal, né? Uma escola... tô querendo dizer como se fosse, assim, ensino fundamental, que a gente tem, mas eu não tô... de ensino básico, né? E ele já tinha um trabalho voltado a desenvolver as potencialidades das crianças que tinham alguma deficiência, né? Então, o Vygotsky, ele vinha desse trabalho numa escola de nível básico e, diferentemente do que se fazia na época, e que se faz até hoje, né, ele não olhava para a deficiência, ele não olhava para o sintoma do sujeito, ele olhava para o sujeito e ele tentava avaliar, no processo de avaliação psicológica que ele desenvolveu, ele buscava olhar para aquilo que o sujeito consegue fazer e não para aquilo que ele não consegue. Porque ele entende que a reabilitação, o desenvolvimento vai partir disso, daquilo que o sujeito consegue, porque daí a gente consegue puxar, a partir disso que ele consegue, elementos que são, né, deficitários. E também a gente precisa pensar o que precisa ser chamado, puxado, né, o que precisa ser desenvolvido, o que precisa ser compensado ou não, né? Então também tem isso, assim. Então, o Vygotsky já trabalhava nessa perspectiva e ele era um estudioso de Marx e Engels, né, do método materialista histórico dialético, enfim, e ele percebia diversas contradições na ciência de modo geral. Então, quando o Vygotsky chega nesse congresso ali, né, em Leningrado, e ele traz uma discussão sobre a relação entre os reflexos condicionados e o comportamento consciente do ser humano, ele meio que choca todo mundo. Por quê? Porque já existia uma discussão sobre a contradição na ciência, na filosofia, sobre as perspectivas idealistas e materialistas, né? E desse dualismo entre materialismo e idealismo. Mas o Vygotsky traz isso para o âmbito da psicologia e ele mostra que não dá para desenvolver uma psicologia histórico-cultural buscando pegar elementos, né, de outras abordagens, de outros autores e fazer ali uma salada de fruta. E, enfim, tá aqui, né, uma psicologia soviética, não era nem história-cultural na época, né, que ele pensava, mas, enfim, ele traz esse debate de que não dá para a gente pegar um pouquinho ali do behaviorismo, um pouquinho ali da gestalterapia, um pouquinho ali do outro negócio. Ele já vai trazendo uma necessidade de se construir uma psicologia estruturalmente nova. Isso choca as pessoas na época, né? Mas isso também faz com que as pessoas percebam a validade daqueles estudos. Então, ele tem uma boa aceitação, né, nesse congresso, e logo depois, o Kornilov, que era o chefe do departamento lá, ele acaba chamando, né, o Vygotsky para compor o laboratório de psicologia lá de Moscou, tá? Então, o Kornilov, ele foi diretor do Instituto de Psicologia de Moscou, foi ele que convidou, né, o Vygotsky. Na época, o Luria fazia parte, né, dos estudos que ele desenvolvia. E ele já, no ano anterior, em 1923, o Kornilov, ele tinha feito já uma fala muito amparada no materialismo histórico dialético, buscando resolver os impasses, né, entre a psicologia idealista e a psicologia objetivista.
Mas o Kornilov, ele se amparava bastante em alguns estudos da reflexologia, que é os estudos que se faziam na época do estímulo e resposta, né? Então, do reflexo, como que funciona, e que tinha um viés muito mais fisiologista do comportamento humano. Então, aqui, né, nesse encontro, nesse congresso, a gente já vê que existe uma sementinha lá, um germe do interesse do Vygotsky em discutir a crise da psicologia, que depois ele faz um texto super importante, né, mais maduro, sobre isso, mas ele já põe vários elementos disso aqui, e coloca em choque algumas coisas que estavam sendo desenvolvidas na psicologia soviética da época. Bom, aqui, gente, é importante comentar também, e daí eu já abro para vocês comentarem, que a psicologia soviética vinha sendo desenvolvida muito a partir da visão pavloviana, né, da questão do reflexo, comportamento, enfim, e ele vai se contrapor à psicologia subjetiva. Então, aqui na página 22, ali na primeira frase que começa ali nesse primeiro parágrafo da 22, eles vão escrever, o Luria vai escrever no caso, né? Tanto o Bekhterev como o Pavlov eram conhecidos por sua oposição à psicologia subjetiva, na qual a consciência era um conceito-chave. Todavia, Vygotsky defendeu a posição segundo a qual a consciência era um conceito que deveria permanecer no campo da psicologia, argumentando que ela deveria ser estudada por meios objetivos. Ele não consegue convencer todo mundo, né, disso, mas, enfim, né, a importância de se debater isso, de trazer essa questão sobre a crise da psicologia fica evidente, mas o Vygotsky coloca uma pulga atrás da orelha, né, de várias pessoas ali. Bom, e aí em 24, então, ele é convidado para compor o Instituto de Psicologia de Moscou, que tinha sido reorganizado recentemente. Em termos de contexto histórico, acho que aqui é importante lembrar, né, que em 1924, no dia 21 de janeiro de 1924, o Lenin morre, né, então a gente tem ali o Vygotsky passando a compor o Instituto de Psicologia de Moscou num momento que é um momento atribulado, né, do contexto soviético. Enfim, até aqui, gente, alguém quer comentar alguma coisa, quer falar algo? Tá tranquilo para ir entendendo? Legal. Bom. Além de tranquilo, tá bem interessante, prof. Parabéns, tô gostando bastante. Que legal, Mariana. Obrigada. Tati, você consegue visualizar o chat, caso surja alguma questão por ali? Consigo, beleza. Vou deixar ele aberto aqui, porque senão às vezes eu esqueço de olhar. Tá? Mas também, se eu esquecer, você abre aí o microfone, Antônio, e fala, para, mulher, olha ali o chat, tá bom? Bom, então, gente, uma coisa que está em outro livro que eu peguei, que eu queria comentar muito brevemente, tá? Para a gente não tomar o tempo desse capítulo de fato, mas é que existiu uma política instalada pelo Lenin em 1921, que era a NEP, que era a Nova Política Econômica. E o Lenin, nessa época, ele busca recuar do comunismo de guerra, investindo na produção interna, né? A sociedade russa era uma sociedade muito desigual,
existia uma tensão entre campesinato e proletariado. Então, não é uma coisa assim, a gente tem uma revolução e, de repente, não existe mais nenhum tipo de desigualdade, tudo isso, né, é vencido. Não, isso, né, foi algo que é um processo histórico de desenvolvimento da igualdade, né? Então, a gente vai ter, em 21, essa nova política econômica que o Lenin traz, né, para a União Soviética. Lógico que, né, que foi um desenvolvimento de todo o partido, né, mas o Lenin estava à frente, então ele que instala essa política, e com isso a gente tem um fortalecimento, né, da ciência, da educação, dos investimentos em cultura, e por conta disso a gente vai ter um investimento muito forte na universidade, né, e a gente vai ter esse momento de agregação e de desenvolvimento de uma ciência desse novo homem. Isso, Douglas, peguei mesmo do livro da Silvana. Muito que bem. Então, vou até falar para vocês, no próximo encontro a gente vai ler um capítulo do livro da Silvana, só que é outro capítulo. Esse que eu peguei é o capítulo que se chama Da Revolução Material à Revolução Psicológica, as bases da psicologia comunista de Vygotsky, tá? Eu tento escrever ali depois. Que está nesse outro livro aqui da Tuleski, Vygotsky, A Construção de uma Psicologia Marxista, beleza? Então, o que vai ser a partir, né, não só dessa nova política, mas muito por conta dela, a gente vai ter o desenvolvimento, né, dessa necessidade de desenvolver a política do novo homem, né, a política e a ciência do novo homem, do ser humano que nasce, cresce, né, se desenvolve numa sociedade de base socialista, comunista. Bom, então, a ANEP, ela vai existir de 1921 a 1927, só para vocês saberem isso, né? E aí, enfim, né, em 1924, o Vygotsky entra na universidade, muito por conta, né, desse novo investimento que se fazia na ciência, né, na União Soviética da época. Bom, o Vygotsky, aqui no segundo parágrafo da página 22, a gente vai ter o Luria contextualizando um pouco, né, falando que o Vygotsky ele já era um crítico literário, ele escreveu uma dissertação sobre o Hamlet, né, de Shakespeare, então ele já tinha também uma forma de estudar os aspectos psicológicos, muito pensando, né, nas artes de modo geral, na literatura principalmente, né, e ele vai estudar a linguagem por meio dessas obras literárias, e aí ele vai chegando em análises mais psicológicas, né, dessas obras literárias que ele estudava. Então, a gente vai ter, logo no comecinho do desenvolvimento dos estudos do Vygotsky também, um livro importante dele que se chama Psicologia da Arte, que é quando o Vygotsky vai começando a tentar entender essa relação, né, que o ser humano tem com a arte, como a arte vai potencializar o desenvolvimento psíquico do ser humano. Bom, aí ele comenta ali o que eu já comentei com vocês, né, que o Vygotsky trabalhou na escola de formação de professores, ele trabalhou numa escola normal, né, que eles diziam na época, e ele trabalhou com crianças que tinham deficiências congênitas, e ele buscava, né, trabalhar de uma forma focando ali nas potencialidades individuais dessas crianças. Bom,
quando o Vygotsky chegou em Moscou, ele ainda estava o Luria ainda estava muito ligado a alguns estudos mais do campo da reflexologia, porque era o que era estudado, né, na psicologia lá em Moscou na época. Ele e o Leontiev, então, eles haviam sido, não sei se é contratada a palavra, mas, né, convidados a trabalhar lá, e eles estavam desenvolvendo alguns estudos sobre essas reações motoras, enfim, e o método motor, pensando em questões mais reflexológicas, né, estudando mais essas questões do comportamento mediado, né, por um estímulo que gera uma consequência. Quando o Vygotsky chegou e traz, né, diversas ideias novas, enfim, os três se juntam e eles, né, se denominam de troika, enfim, e eles passam a desenvolver uma revisão crítica da história da situação da psicologia na Rússia. E o Vygotsky traz muito isso, né, pensando naquelas questões relacionadas à crítica entre uma psicologia fisiologista, né, e uma psicologia subjetivista, de modo geral, né, na ciência psicológica. Eu não sei o quanto vocês já, né, tem um debate sobre isso, mas eu queria comentar um pouco, né, essas duas perspectivas, porque, assim, o que se tinha na psicologia no mundo, né, era uma psicologia dita científica, que era a psicologia fisiologista, produzida em laboratórios, que verificava comportamentos a partir do modelo animal, e uma psicologia dita subjetivista, que buscava entender, né, os aspectos da consciência, do inconsciente, dos sentimentos, das emoções humanas, né, esses outros aspectos não comprováveis necessariamente em laboratório. Então, na ciência dita burguesa, né, na ciência no mundo todo, se tinha essas duas perspectivas na psicologia. Então, a psicologia subjetivista era muito ligada, né, principalmente à fenomenologia e à descrição de estados mentais, né, e a psicologia fisiologista era muito relacionada com o behaviorismo experimental, tá, da época. A crítica que o Vygotsky faz aqui, gente, não é... O behaviorismo radical ainda não tinha sido desenvolvido, tá? Apesar do behaviorismo radical ter elementos, né, de todas essas questões aqui. Mas, enfim, eu acho que é importante comentar isso, né, porque às vezes o pessoal pensa, o Vygotsky criticou o Skinner. Não, né, eles não chegaram, assim, a dialogar, tá? Mas o Vygotsky, ele faz uma crítica de diversos autores dessas duas perspectivas, buscando não criticar num nível de tretar com todo mundo e falar que ele é melhor. Não era essa a situação. Mas ele buscava trazer uma crítica dessas perspectivas para buscar entender essas ciências, né, estudar essas ciências, buscando superar essas perspectivas a partir do método materialista histórico dialético. Então, ele vai encontrar uma contradição na psicologia, uma psicologia que dualiza corpo e mente, que dualiza razão e emoção, né? E aí ele vai buscar mostrar que razão e emoção, corpo e mente não são coisas dicotomizáveis, são elementos contraditórios da existência do ser humano. E por que é um elemento contraditório da existência do ser humano? Porque o ser humano, diferentemente de outros animais, ele produz a sua própria existência, ele produz seus meios de existência. Não quer dizer que a gente
vai lá e produz a natureza, né? A gente também vive por conta da natureza, né? Porque a natureza existe que a gente existe, né? Mas o ser humano, ele transforma essa natureza para ter seus meios de existência. Então, é sobre isso, né, que o Vygotsky vai falar. Não tem como a gente dicotomizar tudo isso, porque o nosso corpo se transformou, né, por causa dessa relação que o ser humano tem com a natureza, né, que foi uma relação de milhares de anos em que o ser humano foi sendo selecionado naturalmente, né, na filogênese humana, e depois, quando a gente passa a falar de ontogênese, a gente tem um desenvolvimento da história do ser humano, que parte, né, das questões relacionadas, né, ao trabalho como modificação da natureza. Bom, depois dessa digressão, eu acho que daí dá para eu entrar aqui nessa parte que o Vygotsky fala um pouquinho mais da crise da psicologia, que é o finalzinho ali da página 22, começo da página 23. A gente já vai andar um pouquinho mais rápido, tá? É que esse comecinho, eu acho que ele é bem importante para contextualizar tudo. Bom, então o Vygotsky, ele busca criar um novo modo mais abrangente de estudar os processos psicológicos humanos. E aí o Luria vai falar assim, lá no finalzinho da página 22. Partimos do pressuposto que nem a psicologia subjetiva, proposta por Tcheopanov, nem as tentativas muito simplificadas para reduzir o todo da atividade consciente a simples esquemas reflexos proporcionariam um modelo satisfatório da psicologia humana. Veja como ele já está contrapondo psicologia subjetivista, né, e psicologia objetivista ou fisiologista, que o Vygotsky, em vários textos, chama de reflexologia, tá? Então, quando vocês lerem nos textos do Vygotsky reflexologia, lembrem-se disso. Uma nova síntese das verdades parciais dos modos anteriores de estudo deveria ser encontrada. Foi Vygotsky quem anteviu os contornos dessa nova síntese. E aí, já um termo muito importante, pensando no materialismo histórico dialético, essa palavra síntese, tá? Porque a síntese, ela não vai ser a soma de elementos. Ela vai ser uma mudança qualitativa para algo novo. Né? Então, a gente tem uma superação negando elementos do velho, incorporando, sim, elementos do velho, mas não pegando várias partes juntando. Né? A gente produz estruturalmente algo novo a partir disso. Então, é isso que o Vygotsky está chamando, né, que o Luria está falando aqui, que é a produção dessa nova síntese. Então, o Vygotsky foi lá, se mergulhou em um monte de estudo, e aí ele desenvolveu uma análise daquilo que ele chamou de crise da psicologia, que é essa crise que dicotomiza tudo e que só olha para um aspecto do fenômeno e perde de circunstância, perde como possibilidade de análise o ser humano inteiro, o ser humano em todas as suas relações, e o ser humano imerso em múltiplas determinações, mas principalmente o ser humano como um ser ativo no seu processo de produção histórica, né? Então, ele vai trazer isso como algo que deve ser, né, atentado. Já aqui, já vou falar para vocês que o Vygotsky não é contra não estudar, trabalhar com o indivíduo. Se vocês forem ver, ele vai fazer vários dos experimentos, né, e vários dos trabalhos, enfim, inclusive clínicos, estudando indivíduos. Então, ele não é contra o estudo do indivíduo, o trabalho com o indivíduo. Ele é contra uma psicologia individualista, né, que parte do indivíduo para o todo. É essa a questão. Então, assim, quando a gente critica, né, a psicologia clínica nas escolas ou em coisas assim,
as pessoas às vezes perguntam, tá, mas você é contra a psicologia clínica? Então, não, eu sou psicóloga clínica. A questão não é essa. A questão é que a psicologia, a prática do psicólogo, a psicologia como um todo, ela não se resume a isso, ela não pode se resumir a isso, entende? Então, é sobre isso, né, que se trata essa discussão. Bom, deixa eu ver ali. Gente, vocês estavam falando ali sobre o texto, né? Então, o texto que a gente vai ler para o próximo encontro é esse aqui, Escola de Vygotsky, desse livro aqui, Escola de Vygotsky, que é da Silvana também, tá? Mas é outro capítulo. É o capítulo 2, em defesa de uma leitura histórica da teoria vygotskiana. Isso daí a gente vai ver mesmo no próximo mês. O que eu comentei sobre a NEP, e nesse texto aqui que vocês vão ler também tem um pouquinho sobre a NEP, mas nesse aqui eu acho que está um pouco mais explicado. Então, esse sobre a NEP eu peguei desse outro livro, tá? Que é Vygotsky, a construção de uma psicologia marxista. Se chama da Revolução Material à Revolução Psicológica, que é isso, né, que o Vygotsky busca desenvolver inicialmente na psicologia. Pegando essa revolução material da vida, né, ali na União Soviética, ele busca desenvolver uma nova psicologia a partir dessas novas relações materiais nesse contexto soviético. Aí a Anne comentou, um texto muito bom sobre essa questão é a crise na psicologia. Ele é muito bom, a gente pensou em trazer o texto do Vygotsky sobre a crise da psicologia para cá, só que é um texto assim, que é um livro, na verdade, ele tem mais de 200 páginas, e a gente pensou, não, vamos ser mais humilde, né? E aí deixa para outro momento, vamos começar mais do zero. E aí o Ricardo me perguntou assim, até que ponto o Vygotsky colocou importância no ambiente e no social? Chega a se configurar como um início de um externalismo passivo? Tá, eu vou responder a primeira pergunta ali, Ricardo, e daí se você conseguir me explicar um pouquinho melhor a segunda, porque eu não entendi exatamente o que você está chamando de externalismo passivo, tá? Mas até que ponto o Vygotsky colocou a importância no ambiente e no social? Ele colocou toda a importância no social, tá? Mas o social para ele não é a mesma coisa que coletivo. Isso a gente precisa, né, diferenciar. Existe o individual, que é eu aqui, sozinho, estou aqui nesse cômodo da minha casa sozinho. Existe o coletivo, né? Nós aqui estamos juntos. Então, o coletivo é um grupo de pessoas e o individual seria a pessoa, ela só. O social, ele faz parte de todos os indivíduos, mas não só de todos os indivíduos, mas das relações entre as pessoas, tá? Então, a gente internaliza no nosso modo de ser, na nossa subjetividade, relações sociais. A gente internaliza formas de ser como ser humano, a gente internaliza coisas feitas pelos seres humanos, e isso é algo que é social. Então, por exemplo, quando uma criança nasce e ela vai usar fralda, né? A mãe vai botar uma fralda nela. Isso já é uma relação que essa criança está tendo com a história do ser humano, de certa forma, né? Então, ela está já fazendo uso de um instrumento, lógico que ela ainda não tem condições, né, de dominar e operar esse instrumento, outra pessoa precisa fazer por ela, mas ela já está numa relação social ali, sendo socializada, né, no mundo dos instrumentos, das coisas tipicamente humanas. Então, se seríamos sujeitos, sim, mas a perspectiva ali, né, do sujeito é de um sujeito que ele é
determinado por essas relações, ele é inserido nessas relações, ele é ensinado a estar nessas relações e papéis sociais, ao mesmo tempo em que ele vai se tornando, de fato, um indivíduo que também tem suas vontades, que também tem seus sentimentos, que seus pensamentos, e ele pode, né, ir se tornando um indivíduo que tem uma ação ativa, né, no mundo. Então, ali, eu não sei se eu vou entender certo, Ricardo, daí qualquer coisa você me fala, mas então chega a se configurar como um início de um externalismo passivo? Não, mas eu vou te dizer que depende do momento do desenvolvimento que a gente está falando. Se a gente está falando de um bebê, né, recém-nascido, que está ali no momento, na etapa de desenvolvimento da comunicação sensorial, né, a gente vai ter o bebê, sim, um pouco ele sendo mais socializado por outras pessoas e se colocando menos no mundo. Apesar do bebê já ir tendo, né, possibilidades de ir se colocando no mundo já no primeiro ano. Então, a gente vai tendo, né, num primeiro momento do desenvolvimento, esse externalismo, essa forma de externalizar, né, aquilo que sente, de uma forma talvez um pouco mais passiva, mas o caminho do desenvolvimento que os autores da psicologia histórico-cultural defendem é um caminho de tornar o sujeito ativo no seu processo de desenvolvimento, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido, beleza? Então, é um externalismo, é uma internalização que é ativa e uma externalização, vamos dizer assim, para o mundo, né, que também precisa ser ativa. O problema é quando a gente transforma, por meio das relações sociais alienadas, enfim, o sujeito num mero reprodutor, né, num sujeito determinado pelas relações, e aí acaba caindo nesse externalismo passivo, né? Eu faço as coisas, eu nem penso por quê, eu nem não consigo olhar para o outro que está ali do meu lado, não consigo pensar no porquê que as relações sociais são assim, tá? É mais ou menos por aí. Professora, eu queria comentar rapidinho, posso? Uhum. Então, sobre essa pergunta do Ricardo, nesse mesmo texto tem um trecho que eu até grifei, assim, que eu achei muito interessante, que vai falar um pouco desse processo de inicialmente muito mediado pelas pessoas, né, ao redor, e depois sendo internalizado e a criança conseguindo fazer suas próprias leituras. Eu posso ler rapidinho? Você já? Pode, por mim pode. Tá na página 27. Aí ele começa, né, falando dos 3 aspectos da teoria lá, que é instrumental, histórica e cultural, né? E aí fala que são aplicáveis ao desenvolvimento infantil. Desde o nascimento, as crianças estão em constante interação com os adultos, que ativamente procuram incorporá-las à sua cultura e à reserva de significados e de modos de fazer as coisas que se acumularam historicamente. No começo, as respostas que as crianças dão ao mundo são dominadas pelos processos naturais, especialmente aqueles proporcionados por sua herança biológica. Mas, através da constante mediação dos adultos, processos psicológicos instrumentais mais complexos começam a tomar forma. Inicialmente, esses processos só podem funcionar durante a interação das crianças com os adultos. Como disse Vygotsky, os processos são interpsíquicos. Isto é, eles são partilhados entre as pessoas. Os adultos, nesse estágio, são agentes externos, servindo de mediadores do contato da criança com o mundo. Mas, à medida que as crianças crescem, os processos que eram inicialmente partilhados com os adultos acabam por ser executados dentro das próprias crianças. Isto é, as respostas mediadoras ao mundo transformam-se em um processo interpsíquico. E, através dessa interiorização dos meios de operação das informações, meios estes historicamente determinados e culturalmente organizados, que
que a natureza social das pessoas tornou-se igualmente sua natureza psicológica. Aí eu achei interessante esse trecho. E aí, sobre também a questão do social, né, que a professora Patrícia deu ênfase, não é meramente um coletivo de pessoas, né? Nos estudos da psicologia ambiental, eu falo isso porque eu tenho um pouco desse pé, a gente também estuda por uma visão histórico-cultural da psicologia ambiental. E aí a gente considera assim, que a cidade, por exemplo, a gente vai fazer a análise da cidade, ela nada mais é do que a materialização dos desejos e dos anseios do humano. Então, o sujeito, o bebê, quando é inserido nesse mundo material, desde o seu início ele já é introduzido no social, que é ali essa mediação com o espaço, desde qualquer coisa, dele chegar e já ser colocado num berço, enfim, isso tudo já mostra uma construção histórica desse mundo em que ele é inserido. Enfim, era essa a minha contribuição. Sim, é bem nessa discussão que a gente, né, que a gente estava assim encaminhando, que é essas relações interpsicológicas, né, que vão sendo internalizadas pelo sujeito no processo de desenvolvimento e que vão se tornando o próprio modo de funcionamento dos processos psíquicos da criança. E é isso que vai possibilitar que esses processos psicológicos elementares se desenvolvam, né? E que eles possam ser processos psicológicos superiores, né? Voluntários, arbitrários, enfim. O Vygotsky, nesse sentido, ele vai dizer que a personalidade ela é o social em nós, né? Mas é nesse sentido de como a gente vai internalizando o outro, mas não é um único outro, né? Eu não internalizo a minha mãe, eu não internalizo esses múltiplos outros, né, que estão dispostos na cultura, essas relações, esses modos diferentes das pessoas se relacionarem, que vão compondo quem a gente é. Só que isso não compõe a gente de uma forma acabada, né? Conforme a gente vai no processo de desenvolvimento, alçando outros, né, objetivos, mudando nossa atividade principal, mudando, enfim, o que a gente faz na vida, a gente vai tendo novas formas, né, de configuração da nossa personalidade. Então, existe algo estável na nossa personalidade, mas é uma personalidade, na psicologia histórico-cultural, que não é imutável, né, que ela é dinâmica. Então, a gente nasce, a gente já encontra um mundo tipicamente humano pronto, né? Então, quando eu nasci, quando vocês nasceram, já existia mundo, né? Já existia mamadeira, já existia, sei lá, Curitiba, né? Prédio, coisas assim. E aí a gente se desenvolve se apropriando dessas coisas que foram desenvolvidas ao longo da história da humanidade, né? Ao longo de milhares de anos. E às vezes a gente não para pensar que isso foi desenvolvido, que isso foi feito, né, pelos seres humanos. E aí a gente naturaliza esses processos como se eles sempre estivessem ali. E aí, tá, beleza, falar da mamadeira fica meio assim, mas falar de formas humanas de se relacionar, né, e aí de questões das mais simples, né, quanto às mais polêmicas, né, como, por exemplo, questões de sexualidade, por exemplo. Então, naturalizar coisas, né, faz com que a gente não perceba o processo histórico e dinâmico dessas coisas, o movimento disso, né, e como essas coisas falam e dizem de um tempo histórico, social, econômico, né, específico. Então, é nesse sentido, né, que o Vygotsky também vai dizer que as pessoas são também sujeitos de seu tempo, né? Então, também a gente acaba sendo formado a partir das relações sociais que são possíveis, né?
naquele momento histórico em que a gente vive. Eu vou comentar ali o que a Nathalie comentou, só porque eu acho que fecha, né? E daí eu vou abrir para a Camila, pode ser? Sim, e eu, como bebê, ser colocada num berço e não numa rede, já me conta um pouco da cultura que eu estou sendo inserida. Sim, né, esses aspectos, esse instrumento, né, esse objeto, ele importa, e ele diz muito das relações, né, que vão compor a sociabilização dessa criança no mundo. Pode falar, Camila. Oi, Paty. Eu fiquei com uma dúvida na página 27, quando a Nathalie falou. Eu até grifei quando estava fazendo a leitura. O Luria fala ali sobre que as respostas mediadoras ao mundo transformam-se em um processo interpsíquico. Não seria intrapsíquico? Aqui eu acho que é um problema de tradução. Eu também até anotei embaixo, mas à medida que as crianças crescem, os processos que eram inicialmente partilhados com os adultos acabam por serem executados dentro das próprias crianças. Isso é, as respostas mediadoras ao mundo transformam-se em processo intrapsíquico, né, na minha visão. Mas também pode ser num processo, e aí acho que não é isso que ele está querendo dizer aqui, mas também pode ser nesse processo do sujeito se tornar ativo na construção dessas relações interpsíquicas, né? Mas eu acho que aqui o que ele está falando mesmo é desse interpsíquico que se torna intrapsíquico. Mas o que é intrapsíquico, aquilo que é meu, também passa a compor, né, as relações sociais. Então, também se torna interpsíquico. Então, vem e vai, né? E esse sujeito também passa a compor as relações e modificar essas relações, né? Dependendo daquilo que produzido nele. A Ivana perguntou ali, era isso, né, Camila? Isso, sim. Obrigada. Imagino. A Ivana perguntou ali, então, isso seria um dos contrapontos ao construcionismo? Essa noção de que o homem se apropria da história, mas de que é preciso não naturalizar para perceber a dinâmica em que o homem produz a história. Isso, sim. Então, muitas pessoas colocam o Piaget e o Vygotsky, né, como construtivistas, enfim, como farinha no mesmo saco, vamos dizer assim. Mas o Vygotsky, ele é radicalmente diferente do Piaget, porque eles partem de perspectivas distintas sobre como o ser humano se desenvolve. Então, qual que é a raiz do desenvolvimento? Para o Piaget, a raiz ela é só biológica, né? Então, eu preciso esperar o sujeito amadurecer, daí eu ensino algo, e aí ele pula de etapa de desenvolvimento. Grosso modo é isso. Para o Vygotsky é o contrário disso. Eu preciso puxar o desenvolvimento, eu preciso ensinar algo que o sujeito não tenha condições naquele momento para aprender. Por quê? Porque conforme eu vou ensinando isso, né, eu vou puxando o desenvolvimento. Mas, prof, então, se eu botar uma criança de 2 meses para andar, ela não vai andar. Sim, é por isso que o Vygotsky ele vai introduzir nesses processos o conceito de zona de desenvolvimento proximal, zona de desenvolvimento próximo, ou zona de desenvolvimento iminente, né? Que tem todo mundo falando aí hoje em dia dessas 3 perspectivas aí, mas é o mesmo conceito, tá? Então, na zona de desenvolvimento proximal, a gente vai avaliar ou a gente vai entender aquilo que o sujeito tem condições de desenvolver. E o ensino, né, ele precisa focar nisso, né, nessa zona de desenvolvimento proximal, aquilo que o sujeito já tem um processo bem estabelecido de elementos, né, que ele pode desenvolver com a aprendizagem. Então, eu vou fazer uma avaliação do desenvolvimento dessas crianças, em que momento do desenvolvimento elas estão, para eu poder ensinar aquilo que vai, de fato, puxar esse desenvolvimento, tá? Mas o bom ensino para o Vygotsky é sempre aquele que se antecipa
ao desenvolvimento, né? Então, a aprendizagem, ela precisa se antecipar ao desenvolvimento para que ela seja, de fato, algo que produza, né, algo no sujeito. Bom, isso, zona de desenvolvimento potencial, era essa que eu estava... Tem a zona de desenvolvimento proximal, próximo, aí zona de desenvolvimento potencial, ou zona de desenvolvimento iminente, tá? Cada tradutor, nos últimos tempos, está traduzindo meio que de um jeito, é a mesma coisa, tá? Mas as primeiras traduções chegaram como zona de desenvolvimento proximal. Daí tem a Zoya Prestes, que ela defende a tradução para zona de desenvolvimento iminente, se eu não me engano. Mas, enfim, né, existem coisas assim mais pormenores mesmo, que acho que não vale a pena a gente se deter hoje aqui, mas tudo isso é o mesmo conceito, tá? Então, quando vocês forem ler, se vocês encontrarem diferente, é o mesmo conceito, a questão é mais de tradução mesmo, tá? Bom, agora a gente avançou essa questão e eu acho que dá para voltar já tendo discutido essa noção, né, do inter que vira intra. Por quê? Porque para o Vygotsky, ele só vai chegar nessa noção, né, da relação interpsicológica produzindo o mundo interno do ser humano, ou seja, as relações intrapsíquicas, a partir da noção que ele tem de como o ser humano se relaciona entre si e produz história, produz cultura, né? E tem uma ação mediada com a natureza. Então, assim, hoje a gente, né, não vai entrar muito também em estudos e coisas relacionadas mais ao contexto capitalista, né, de exploração, até porque a gente está apresentando o Vygotsky, ele vinha de uma outra... da produção, né, de uma ciência em uma outra sociedade, mas isso é bem importante quando a gente vai pensar em como estudar a psicologia histórico-cultural no contexto em que a gente vive, tá? Então, entender as relações de exploração no capitalismo e de alienação é bem importante para a gente que vai estudar a psicologia histórico-cultural, trazendo para o sujeito que é gestado e desenvolvido nessa sociedade em que a gente vive. Não dá para transpor tudo que o Vygotsky falou, né, lá para o contexto histórico que a gente vive aqui, tá? Inclusive, ele faz uma crítica, né, à ciência burguesa que a gente pode, inclusive, utilizar e se basear para entender, né, por que caminhos a gente deve direcionar a psicologia histórico-cultural no contexto que a gente vive também. Pode falar, Francisco. Prof, eu não sei se eu entendi muito bem essa questão do desenvolvimento, que, no caso, tem que se antecipar às potencialidades do indivíduo, né? Só que ele falava isso numa sociedade, enfim, com outra estrutura econômica. Se a gente for aplicar isso hoje em dia, pode cair um pouco naquela questão de dar ou estimular algo que não precisa, ou estimular algo além do que o indivíduo consegue? Entendi. Por isso que é importante que o psicólogo que trabalhe, principalmente em instituições educacionais e que produza currículos, faça esse estudo também dessas relações da nossa sociedade, entende, Francisco? E é por isso que também na psicologia histórico-cultural é importante que o psicólogo tenha uma visão crítica do contexto social em que vive, para que a gente possa justamente não cair nisso de buscar produzir nos sujeitos algo que seja só adaptado à lógica vigente, né, e que pare nisso, mas que também busque desenvolver, né, psicologicamente, mas em todos os sentidos, né, as pessoas para que elas possam, inclusive, se tornar ativas no processo de transformação social,
porque um sujeito que não tem essa possibilidade de pensar coisas para além do cotidiano, por exemplo, ele, não vou dizer que todo mundo faz isso, mas a probabilidade dele só reproduzir acriticamente as relações sociais e adoecer e sofrer, enfim, é maior. Então, se você tem, né, um desenvolvimento de uma perspectiva que possibilite que o sujeito possa entrar em contato com outras questões e desenvolver um olhar crítico, né, à sociedade, isso faz com que o sujeito possa se colocar como um agente, né, uma pessoa ativa no processo de transformação social. Então, né, lembrando aqui que a psicologia histórico-cultural não é uma perspectiva neutra, e que vai se basear, inclusive, né, numa perspectiva do Marx, muito importante, que é que o Marx vai falar, né, que os filósofos só, né, descreveram o mundo, né, só interpretaram o mundo, mas cabe a nós transformá-lo, né? Então, o Vygotsky também vai partir de uma perspectiva assim, para pensar na psicologia, né? Então, não basta descrever o desenvolvimento do ser humano, olhar para o ser humano acriticamente. A gente tem que olhar para esse desenvolvimento para pensar quais são as potencialidades de desenvolvimento desse sujeito para que ele possa transformar as relações que ele vive, né? Essas relações alienadas e de exploração. Então, não é uma perspectiva acrítica, né, nesse sentido, e não é um desenvolvimento pelo desenvolvimento, não é o desenvolvimento para eu ser espertão, né, para que eu possa produzir algo no mundo em que eu vivo. E essa produção não é só individual, né? Tá? Então tem esse norte, tá? A Verena quer falar? Oi, Verena, tudo bom? Oi, tudo bem? Agora eu não sei se eu me perdi, mas o Francisco falou sobre antecipar a aprendizagem da etapa do desenvolvimento, né? Acho que foi isso. Eu sempre penso assim no exemplo prático que se encaixa na minha experiência, né? Nos meus acontecimentos, assim, e eu estagio como acompanhante terapêutica de um menino com autismo numa escola. E tem muito aquilo assim, o Enzo consegue fazer essa atividade, porque ele tem autismo, então é só isso aqui que ele consegue fazer, sabe? Então, e daí ele fica determinado por aquele limite que alguém, algum dia, estabeleceu para ele. Então, assim, eu entendo que seja tentar apresentar conteúdos um pouquinho mais complexos, para que a gente entenda até onde ele consegue ir, mas nunca determinar por uma atividade assim que diz respeito ao nível dele que alguém algum dia estabeleceu, sabe? Tentar entender aonde que ele está naquele conteúdo, onde é que ele se encaixa, até onde que ele consegue entender e se aproximar o máximo possível de um limite dele, até mediando, né? Ajudando ele a completar aquela tarefa que talvez sozinho ele não consiga, mas com a minha ajuda, por exemplo, ele consiga fazer. E depois ele vai superando essa etapa e vai partindo para outra, e imagino que adquirindo mais conhecimento. Eu só posso comentar só uma coisa que a Verena falou. A Silvana comentou ali sobre o desenvolvimento real, e eu acho que tem muito a ver com isso que a Verena comentou, né? Porque tem a zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento proximal. Então, a zona de desenvolvimento real, ela vai ser aquilo que o sujeito já dá conta de fazer, sem nenhuma necessidade de auxílio de outras pessoas, né? E a zona de desenvolvimento proximal, ela é avaliada a partir daquilo que o sujeito consegue fazer com auxílio, principalmente de outras pessoas, né? Então, conforme você vai vendo que a pessoa, ela consegue fazer aquilo com a tua mediação ou com a mediação de alguns outros instrumentos, você vai percebendo que aquilo é algo potencial, né? Que pode ser desenvolvido
naquele sujeito. Então, você pode investir em métodos, né, de ensino, enfim, para puxar a aprendizagem a partir disso. Então, eu não antecipei muito essa discussão aqui, mas a gente sempre faz essa análise, é uma avaliação, né, pedagógica, psicopedagógica que se faz também dessa relação entre aquilo que o sujeito já tem desenvolvido e aquilo que está dentro dessa zona potencial. E, enfim, né, conforme ele vai se desenvolvendo nessa zona potencial, isso vai se tornando o novo desenvolvimento real, e aí ele vai antecipando, né, vai se desenvolvendo. Esse desenvolvimento não é sempre para frente, ele pode retroceder também, né, então é algo dinâmico, e eu acho que estudar desenvolvimento é algo que a gente vai precisar, né, fazer no grupo, mas é algo bem complexo. É uma forma que o Vygotsky tem de entender, né, quase que um método, não sei, de análise do ser humano como um todo, pensando no desenvolvimento psíquico, né, possível em cada etapa de desenvolvimento, tá? Desculpa, Giovana, pode falar. Tudo bem, é que eu não tenho como levantar a mão, acho que aqui no navegador. E, então, eu também estou estagiando agora com uma acompanhante terapêutica também de um menino com autismo. E, assim, quando a Verena falou aquilo, eu percebi que eu tendo a fazer metade, assim, digamos. Tem atividades que a escola dele passa e eu olho assim e falo, ele não tá nesse nível, porque ele não expressa. Então, assim, eu tenho uma dificuldade, talvez, assim, de chegar a entender alguma coisa que ele possa, tipo, o nível que ele está, que ele se encontra, até porque ele não teve um diagnóstico, assim, de grau de autismo, então eu não tenho como saber até que ponto o meu estímulo vai ser suficiente, e quando eu passar desse estímulo vai ser demais para ele, ele vai ter uma crise. Então, eu fiquei assim, o potencial dele, para mim, agora, é assim, eu sei que ele entende muita coisa mesmo, eu sei que o fato dele não conseguir expressar isso faz com que as pessoas pensem que ele não tem muita condição de, tipo, ele não entende muito bem da realidade dele, né? E daí eu fiquei pensando, tem algumas atividades que a escola passa, e eu falo, eu posso adaptar para ele, porque se você mostrar, por exemplo, formas, ele tem 9 anos e ele não sabe, você pede quadrado, ele não pega o quadrado. Então, daí quando a escola pede, procure coisas na casa que representem o quadrado, ou que sejam um círculo, eu fiquei, se ele entende, ele não expressa. E daí, como que eu consigo chegar a desenvolver, ou estimular esse desenvolvimento acima do que ele tem, tipo, né, antecipar essa aprendizagem dele, num nível que eu não exija demais da condição dele, digamos. Porque ele começa a ter crise muito rápido, muito fácil, assim, assim, tem um estímulo um pouco a mais do que ele aguenta, ele tem uma crise. Então, eu fico o quanto que eu consigo chegar nesse estímulo, né? Uhum. Bom, no desenvolvimento da formação de conceitos, o Vygotsky ele vai mostrar o desenvolvimento, como se dá o processo de desenvolvimento do conceito, né, do pensamento, enfim, e ele vai trazer que a criança ela parte de agrupamentos sincréticos para entender, né, do caos, assim, para entender elementos dos conceitos. Então, você fala quadrado, né? Ele vai partir de algumas relações caóticas para entender do que se trata, mas no processo de desenvolvimento, a criança ela vai passando por uma fase de um pensamento mais complexo, né, mais concreto. Então, trabalhar coisas concretas é muito importante, ter um adulto para auxiliar nesse processo e trazer elementos mediadores, né, então, quadrados de diferentes tipos, né, tamanhos, cores, não sei, para que ele possa pegar, para que ele possa sentir, para que ele possa entender por que aquilo é chamado de quadrado, é algo que faz com que puxe esse desenvolvimento, porque às vezes ficar só no abstrato, numa coisa, uma representação gráfica, numa apostila e tal, é algo que não mobiliza, né, essa criança a entender os elementos que compõem aquele conceito.
Mas isso aí é uma discussão já bem mais lá para frente, assim, né? Mas é importante estudar essa parte da formação de conceitos, tá? No livro A Construção do Pensamento e da Linguagem, acho que é o capítulo 6. Tá aqui do meu lado. Peraí, acho que é o capítulo 6 esse. E para você, enfim, né, entender um pouquinho como mediar esse desenvolvimento. O estudo do desenvolvimento dos conceitos científicos na infância é o capítulo 6, então eu acho que esse que eu comentei com você é o 5. Olha, na dúvida, leia o 5 e o 6, são muito bons. Estudo experimental do desenvolvimento dos conceitos, capítulo 5, Giovana, do livro A Construção do Pensamento e da Linguagem, talvez te ajude a pensar em elementos assim que você possa incorporar como mediadores do processo de aprendizagem dele. Bom, gente, e aí a gente só consegue chegar nessas compreensões, né, que a gente vem discutindo aqui, dessas relações interpsíquicas que se tornam intrapsíquicas e de todas essas questões relacionadas ao desenvolvimento infantil, né, pensando em como o ser humano tem uma relação mediada com a natureza. Porque se eu preciso de aspectos mediadores que vão compor o meu mundo interno, então se eu preciso de instrumentos externos que eu possa me apropriar, e esses instrumentos passam a se tornar instrumentos internos, né, que esses instrumentos passam a atuar no meu psiquismo como signos, eu preciso entender da onde vem essa natureza mediada da atividade humana e da atividade consciente humana. Então, o Vygotsky, ele traz uma passagem do Marx, que eu ia pegar no Capital ali, mas eu esqueci de trazer ele para cá, que está ali no outro quarto. Mas eu vou ler, então, aqui a citação do livro mesmo, tá? Mas o Vygotsky vai pegar essa parte do Marx, que está escrita no Capital, né? E a partir daí ele vai mostrar como o ser humano foi se desenvolvendo, né, de uma forma diferente da do animal comum. Bom, na página 25, então, a gente tem ali a citação, tá? A aranha executa operações que lembram as de um tecelão. E as caixas de abelha, e as caixas que as abelhas constroem no céu poderiam envergonhar o trabalho de muitos arquitetos, mas mesmo o pior arquiteto difere da mais hábil abelha desde o princípio, pois antes de ele construir uma caixa de tábuas, já a construiu em sua cabeça. No término do processo de trabalho, ele obtém um resultado que já existia em sua mente antes que ele começasse a construir. O arquiteto não apenas muda a forma dada a ele pela natureza, dentro dos limites impostos pela natureza. Então, não vou lá construir uma coisa que a natureza não possibilita, né, também que eu construa. Mas leva a cabo um objetivo seu que define os meios e o caráter da atividade ao qual ele deve subordinar sua vontade. Então, essas relações que a gente tem dos seres humanos, né, se desenvolvendo, e dessas relações psíquicas, né, mais desenvolvidas que a gente pode analisar hoje, surgem dos estudos que eles fazem sobre essa diferenciação entre ser humano e animal. Por que, gente, que o Vygotsky vai estudar, e o Luria e o Leontiev vão estudar o desenvolvimento do hominídeo, o desenvolvimento do ser humano ao longo da história, desde a pré-história? Porque, assim, se eles estão propondo, se eles estão fazendo uma crítica à psicologia que pega um modelo animal e generaliza para o ser humano, eles precisam mostrar o porquê, eles precisam ver se é aquilo mesmo. Primeiro de tudo, eles falam, olha, é generalizável? Vamos ver se é verdade esse bilhete.
E aí eles vão atrás de estudar isso e perceber se, de fato, é possível generalizar do modelo animal para o ser humano. E eles chegam à conclusão de que é possível algumas coisas você generalizar. Vocês acharam que eu ia falar que não é, né? Mas é possível. Mas essa generalização não explica a complexidade da forma humana de existir. Ela é algo que explica muito pouco do que o ser humano faz, né? Então, aqui esse trecho, né, do Marx traz um tanto desse momento, né, em que eles vão buscar na história do próprio desenvolvimento da humanidade os elementos para entender como o ser humano tem o seu desenvolvimento complexo, né, ao longo da história, para que se possa pensar nesse desenvolvimento hoje. Então, assim, o Vygotsky odiava os animais e acha que os seres humanos são superiores aos animais. Não é sobre isso que se trata, tá? Então, o Vygotsky não vai falar, ele não vai usar um exemplo falando que o macaco faz isso e o ser humano tem uma forma mais complexa de existência porque o ser humano faz outra coisa, para dizer que o ser humano é melhor do que o macaco, por exemplo, tá? Não é sobre essa questão moral de quem é melhor, né? Mas é sobre o que o ser humano precisou fazer ao longo da história para continuar existindo. É sobre isso. E o ser humano precisou transformar a natureza para continuar existindo, no primeiro momento como espécie e depois, né, como um ser cultural aí, que inclusive chega a níveis de destruir a própria natureza, né? Então, enfim. Pode falar, Nathalie. Professora, sobre essa questão que você falou do modelo animal, né, generalizar para o adulto não ser o suficiente, eu lembrei muito do texto do Problema de Método, do próprio Vygotsky, que ele vai falar um pouco sobre essa questão, né, de que apenas descrever não é o suficiente, a gente precisa também explicar. Claro que a descrição ela é importante, mas ela não é suficiente. Aí eu achei que me lembrou isso. Assim. Nossa, é muito importante isso que você traz, porque é sobre isso também, né? Aqui que ele vai colocando, vai trazendo a crítica. Então, a gente precisa entender se é generalizável, não é generalizável, se não é por que não é generalizável, né, do modelo animal, mas também só descrever comportamento humano e classificar o ser humano, classificar sintomas, isso também não diz nada sobre o fenômeno. Então, se eu pego, né, uma descrição apenas sintomatológica do que é uma depressão, por exemplo, eu explico a pessoa que tem depressão? Eu explico a Maria que tem depressão? Não. Então, a gente precisa entender, sim, então, entender o sintoma e descrever essas questões é importante, mas o processo todo não pode se resumir a isso. Mas o que a gente vê muitas vezes é um modo meio classificatório só do sistema funcionar. E assim, às vezes você está trabalhando num TAPS, ou enfim, qualquer lugar que seja, e o trabalho que às vezes é demandado do psicólogo é esse, assim, de classificar e mandar para o ambulatório, e aí deixa a pessoa lá se tratando, se entendendo no ambulatório, né? Só que não tem vaga para todo mundo em ambulatório, e a questão não é essa, né? A questão é de como isso se produz, e pensando no SUS daí, como isso vai se produzir nas relações cotidianas da pessoa, naquela comunidade onde ela vive, com aquelas relações contraditórias que fazem parte do cotidiano dela, e como prevenir que isso se agrave, né? Então, precisa tratar de outras coisas também, né? Não só de descrever, carimbar, classificar e segue a fila, né? Não é sobre isso. A gente acaba vendo muito isso hoje mesmo, né, em dia.
Gente, só uma coisa, pensando aqui no teto de horário, 5 horas, Antônio, Nathalie? Não sei se A gente tinha pensado no centro acadêmico entre 1h30 e 2 horas, mas é uma coisa que dá para a gente avaliar aqui também, se a maioria concordar em estender, acabar antes, acabar agora, vai do que decidirem. Eu acho que tem ainda, assim, 2 elementos principais desse capítulo que eu acho que é importante da gente trabalhar. Então, se puder ir pelo menos até as 5, a gente fala sobre esses elementos, tá? Algumas coisas desse capítulo aqui eu não priorizei porque, né, como, por exemplo, a questão ali da fala egocêntrica da criança e tudo mais, porque a gente vai ver isso em outros momentos, de uma forma muito mais explicada, e daí a gente vai poder discutir com mais qualidade, né? Aqui o Luria traz como exemplo da prática desenvolvida pelo Vygotsky, tá? Então, a gente vai ter que voltar nessas coisas muito mais, de uma forma diferente, né? E com mais qualidade, com mais tempo. Então, eu pensei, né, em focar nos aspectos que caracterizam mais o surgimento da psicologia histórico-cultural do que esses aspectos do desenvolvimento ou de outras questões, né, psicológicas, porque isso a gente vai conversar sobre mais para frente. Paty, antes de você dar sequência, eu queria lembrar todo mundo que tem o link para as inscrições, está ali no chat, eu vou mandar de novo, então não saiam antes de preencher, porque se não preencher não tem como a gente emitir um certificado depois. E quando finalizar, a gente tem alguns recados, então não saiam assim que acabar. É isso. Bom, então assim, né, eu falei que tinha 2 pontos principais. O primeiro é sobre como, então, a psicologia vai começar a ser chamada de psicologia histórico-cultural, tá? Então, a gente tem lá, né, que o Vygotsky gostava de chamar isso na página 26. Vygotsky gostava de chamar esse modo de estudo, né, que ele empreendia, muito baseado nessas questões influenciadas pelo método marxista, né, pelo materialismo histórico dialético, e assim, existem perspectivas no Brasil e no mundo todo que tenta esterilizar o Vygotsky, né, do método marxista, e aí isso é uma deturpação muito grande da obra dele, inclusive é transformar a obra dele em outra coisa. Não dá para dissociar a obra do Vygotsky do método materialista histórico dialético. Então, inclusive, entender a psicologia com esse nome, né, psicologia histórico-cultural, já é uma vinculação ao próprio método, né, materialista histórico dialético. Então, perspectivas que fazem isso, que buscam fazer isso, juntando Piaget e Vygotsky, ou, né, trazendo o Vygotsky só como um cara fofinho, enfim, não é algo que faz jus ao que ele produziu, é outra coisa, você querer gostar de um outro autor, que não é ele, infelizmente, aí, né, para quem faz isso. Mas, prof, acho interessante já fazer uma distinção entre sócio história e PHC, porque tem muitas confusões sobre. Sim, é algo assim, que a gente vai ter, a psicologia histórico-cultural é o termo que, de fato, né, como a gente vai ver aqui no livro, é o termo que o próprio Vygotsky convencionou chamar a psicologia que eles estavam construindo lá no laboratório de Moscou. Conforme muitas traduções foram saindo, né, da União Soviética, dos textos do Vygotsky, do Luria, do Leontiev, enfim, e elas foram sendo esterilizadas também, né, do método marxista, a gente vai tendo o Vygotsky sendo associado a diversos, né, autores.
A psicologia sócio-histórica é uma psicologia que surgiu aqui, né, esse nome na América Latina, e no Brasil com grande força também, por pessoas que estudavam a psicologia social. Então, vem muito do grupo, né, vinculado a Silvia Lane, aos autores lá da PUC de São Paulo, enfim, que vão estudar o Vygotsky, mas também vão estudar outros autores e acabam relacionando, né, o Vygotsky com outros autores também. A gente tem o pessoal desenvolvendo, então, a psicologia sócio-histórica, numa época em que a gente não tinha muitas traduções dos autores russos aqui no Brasil, e que a gente tinha traduções, às vezes, que não tinham uma qualidade assim tão boa. Então, a psicologia sócio-histórica, ela vai sendo construída, né, a partir mais dessa vinculação com a psicologia social comunitária e com o desenvolvimento dessa área em si. Por isso que vários cursos, né, de psicologia aqui no Brasil, conforme a gente foi tendo mais apropriação e foram chegando mais obras traduzidas do Vygotsky, do Luria, do Leontiev no Brasil e em outros lugares do mundo também, a gente foi percebendo, né, que não era a mesma coisa. Então, essa percepção de que não é a mesma coisa é algo recente, mas muitos lugares a gente trata ainda como se fosse a mesma coisa, porque a base é quase a mesma, assim, né, os autores são quase os mesmos, mas existe essa distinção. Então, a sócio-histórica, ela tem uma outra raiz, né, e ela já tem uma vinculação bem mais forte com esse contexto social comunitário. E a psicologia histórico-cultural é a psicologia desenvolvida, de fato, no laboratório de Moscou, pelos autores todos, né? O Vygotsky, Luria, Leontiev e também todos os outros estudiosos da psicologia naquele momento, né? Não só naquele momento, mas, enfim, ao longo do século XX como um todo. Silvana, quer complementar alguma coisa? Então, tá. Bom, então, gente, a gente vai ter, né, esses termos que importam, né, até mesmo ali como a Silvana colocou para a gente, porque esses termos, na psicologia histórico-cultural, enfim, a palavra, ela não é ilesa, né? A gente não joga as palavras aí e tal. A palavra, ela tem um significado, e esse significado carrega em si um processo histórico. Então, o significado que a gente dá para as coisas, as palavras que a gente usa, elas importam, né? Então, na página 26, a gente vai ter que o Vygotsky gostava de chamar esse modo de estudo de psicologia cultural, histórica ou instrumental. Cada termo reflete um traço diferente da nova maneira de estudar a psicologia proposta por ele, cada qual destaca fontes diferentes do mecanismo geral pelo qual a sociedade e a história social moldam a estrutura daquelas formas de atividade que distingue os homens dos animais, né? Porque a gente vem nessa pegada aí de desenvolver uma diferença entre ser humano e animal por entender que o desenvolvimento da cultura humana é o desenvolvimento também de uma história, né, dos seres humanos, e que é diferente dos animais por não ser ligada só aos motivos biológicos para a atividade, mas a gente também, e principalmente a gente se regula a partir dos motivos histórico-culturais, né, para a gente agir no mundo, enfim. Então, o Luria vai explicar cada um desses termos, gente. Instrumental vai se referir à natureza basicamente mediadora de todas as funções psicológicas complexas do ser humano. Então, a gente vai ter não só, né, um instrumento, uma borracha aqui, né, que vai ter uma ação minha, né, no mundo ali, que vai ser um instrumento, mas as nossas próprias funções psíquicas, elas vão funcionar como instrumentos de pensamento, e instrumentos que vão fazer com que a gente cada vez mais possa compreender o mundo de uma forma mais complexa, mais abstrata, mediada por conceitos, né? E esses conceitos todos, eles vão fazer parte de uma rede
de generalizações. Então, quanto mais eu vou desenvolvendo e aprendendo, né, se eu aprendo um conceito novo, ele muda toda a estrutura de coisas que eu já sei, né? Vocês já aprenderam alguma coisa que você pensou, nossa, isso daqui, agora o mundo faz sentido, né? Porque você tem uma rede de relações que é modificada a partir do momento em que você desenvolve novas formas de compreender o mundo. Então, é nesse sentido. A PHC. Ai, que lindo. Ai, mas é muito complexo, né, gente? Eu tô aqui falando para vocês e pensando, gente do céu, como que eu aprendi tudo isso? É muito difícil, não consigo nem explicar ainda direito. Bom, e aí, em relação ao aspecto cultural da teoria de Vygotsky, vai envolver os meios socialmente estruturados pelos quais a sociedade organiza os tipos de tarefas que as crianças em crescimento enfrentam e os tipos de instrumentos, tanto mentais como físicos, de que as crianças pequenas dispõem para dominar aquelas tarefas. Bom, um dos instrumentos básicos inventados pela humanidade é a linguagem, e Vygotsky deu ênfase especial ao papel da linguagem na organização do desenvolvimento dos processos de pensamento. Então, é cultural porque a gente pensa que essa sociabilização, esse processo de desenvolvimento humano, não é também movido por motivos biológicos, como no animal. Então, não é só a gente ali fazer uma cerquinha para a nossa criança não morrer, que vai garantir que ela seja um adulto humano. Porque se eu só fizer uma cerquinha ali, ou né, ficar meio ali garantindo o desenvolvimento biológico da minha criança, eu não vou garantir que ela se aproprie de tudo. Eu preciso inserir ela no mundo tipicamente humano de funcionar. Ela precisa se apropriar da cultura humana. E é isso que é o aspecto cultural, né? Ela precisa estar com outros seres humanos. E o elemento histórico vai se fundir, então, a esse elemento cultural, né? E diz respeito aos instrumentos que o homem usa para dominar seu ambiente e seu próprio comportamento, né? E esses instrumentos, eles não surgiram plenamente desenvolvidos na cabeça de Deus, aqui o Vygotsky vai falar. Foram inventados e aperfeiçoados ao longo da história social do homem. Então, não existe, assim, uma necessidade do ser humano cortar uma árvore e brota um martelo, né? É um processo histórico de aprimoramento, né, da pedra lascada, do lascar lá a madeira de um tipo específico, ter um tipo específico de pedra, e de pensar coletivamente, de planejar coletivamente a atividade, de comunicar, né, essa atividade para o restante do grupo, que vai possibilitar que o ser humano possa ter êxito, né, nas suas atividades. E isso vai sendo, então, algo que o ser humano passa para outras gerações, culturalmente. Então, cultura e história não são coisas que estão descoladas. Então, vamos dizer lá, a gente tudo aqui vai caçar, daí a gente produz machado, lance e tal, e daí a gente caçou e falou, beleza, a gente não passa isso para as outras gerações, a gente não ensina o grupo de alguma forma, só o nosso grupo vai viver. Se a gente morrer, todo mundo já era. Então, precisa de um esquema de aprendizagem, né? Para que isso seja passado para as outras gerações. E isso é algo que ajuda a compor a história do ser humano, porque a nova geração ela já nasce com esses instrumentos desenvolvidos, então ela passa a desenvolver algo para além desses instrumentos que já existem. E a gente tem a cultura sendo criada e perpetuada e transformada a partir desses elementos, né? Então, a história é a história desse processo de construção, né, de relações simbólicas, de instrumentos, de formas de relação que são tipicamente humanas e que são culturalmente transmitidas, né, para outras gerações. Então, isso, né, só pode ser transmitido porque todas essas questões têm um caráter mediador
que transforma o psiquismo daquele ser humano individual e faz com que ele possa, de fato, se apropriar dessas coisas e se externalizar, se objetivar na natureza, né, no mundo, de uma forma singular e única, e também, né, tomar um caráter ativo na história. Bom, daqui é isso. E a última coisa que eu queria falar, que é um pouco mais rápida, porque é algo que vocês vão discutir mais no próximo encontro, mas, né, acho que como não sou eu que vou estar aqui, é importante deixar dito, que o Vygotsky, então, em todos os seus estudos, que foram construídos coletivamente, junto com vários outros pesquisadores, estudantes, né, ele vai sempre partir da prática como critério da verdade, né? Então, é uma concepção, né, de Marx e Engels, que é apropriada, enfim, por Lenin, enfim, e a gente vai ter o Vygotsky partindo dessa prática, dessa observação das relações humanas, das demandas, de quem é aquele sujeito, né, antes dele sugerir algo a priori, assim. Então, ele não vai, né, vou pegar a Verena ali como exemplo, Verena, desculpa, mas a Verena tem um problema, né, ela chega para mim e fala, olha, eu tô triste, e aí eu olho num protocolo de como lidar com a tristeza e já dou um remédio para a Verena, não quero nem saber o que aconteceu, já dou o remédio, né. Eu estou usando a prática como critério da verdade? Não, eu estou usando uma abstração X sobre as coisas, né, e agindo de uma forma não pensada. Então, entender que a prática vai ser um critério, assim, buscar entender com a Verena o que aconteceu, né, o que está acontecendo na vida. Mas aí ela vai me falar que ela está muito triste porque tem muita gente morrendo de coronavírus. Então, eu vou tratar isso como um problema dela, ela que está triste porque tem muita gente morrendo de coronavírus? Não, eu preciso entender todo o contexto sócio-histórico que diz respeito a isso, para conseguir entender de fato essa tristeza. Então, essa prática ela é uma prática de vida, da vida, né? Mas não é da vida só do indivíduo, é dessa vida em relação, é dessa vida social, né? Que vai ser sintetizada, que vai ser singularizada numa pessoa de uma forma única e vai se expressar de uma forma, mas que é algo que não pode ser entendido só como algo que está no sujeito, né? Então, o Vygotsky, ele estudava o indivíduo, a prática dele também era voltada para o trabalho com indivíduos e com grupos, né? Mas ele sempre entendia o indivíduo em relação. E a nossa prática como psicólogo, então, né, para o Vygotsky, deve ser sempre buscando entender essas relações que o indivíduo tem e como ele pode ser ativo nessas relações e principalmente na transformação das relações sociais como um todo. Numa sociedade, né, como a nossa, na transformação das relações sociais que exploram, fazem o ser humano, né, um explorar o outro. Então, é nesse sentido, né, não culpabilizar o sujeito que sofre, acolher, tratar, diagnosticar, para buscar também desenvolver junto com ele a possibilidade de criar métodos de enfrentamento dessa realidade e métodos que não podem ser só individualizantes, né, individuais. Bom, assim, como uma breve introdução, mais ou menos esses pontos importantes que eu pensei. Comentários, coisas aí, eu sei que eu estourei ali em 7 minutos. Você podia fazer um monte de perguntas, se a senhora poderia indicar alguma referência. A senhora citou no começo que
Vygotsky, ele estudava também sobre a arte e o humano. A senhora tem alguma referência sobre isso? Tem algum livro que ele fale sobre? Tem um livro dele lá que se chama... É esse aqui que está escrito aqui. Tem ali na minha estante, mas... Que é o do Hamlet, que é o primeiro estudo dele. Aí tem o Psicologia da Arte. E no Teoria das Emoções também, que é um livro que ele